Sinceramente, eu não sei porque vocês me chamaram pra fazer isso. Porque tem um monte de gente que sabe fazer falar mais. Mas. Mas então, aí vocês me deram um tema que foi trabalho e estudo. Foi aí eu perguntei, é pra falar o quê? Aí ninguém me disse nada do que era pra falar, então eu não sei o que é pra falar. Então, conversei com a Cláudia e ela falou comigo um pouco pela questão do mandato cultural, de como trabalha o mandato cultural para as nossas vidas. E a gente vai começar em Gênesis, capítulo 1. Alguém lê para mim, por favor, do versículo 23 ao versículo 28. Gênesis, capítulo 1, do versículo 23 ao versículo 28. Houve tarde de manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, todos os répteis da terra, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Uma ênfase maior a partir do versículo 16, que ele fala: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar e todas as criaturas. E mais adiante, no versículo 28, na parte B, ele diz, na parte B não: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Esse foi o primeiro, logo na criação, no sexto dia, ele vai trazer o relato da criação do homem, e logo com a criação do homem, houve uma atribuição para esse homem. Se a gente for olhar também no capítulo 2, ele vai dizer que Adão ele tinha uma tarefa. Vocês sabem qual é essa tarefa que Adão tinha? Exato. Ele usa o termo cultivar e lavrar o jardim. Ele também teria que dar nome a todos os animais. E assim o fez. E eu gostaria de destacar muito essa palavra que ele usa logo aqui no versículo 26, que é o domínio. Ele fala que tem ao homem domínio sobre os animais, sobre todo o reino vegetal e sobre todo o reino animal. Mais adiante, se a gente for olhar no capítulo 9 de Gênesis também, ele vai dizer a Noé que os animais eles terão medo do homem, como algo de subordinação, justamente essa relação que vai ser trazida. E esse domínio é justamente uma tipificação do reino de Cristo. O governo, esse domínio, não é um domínio tirânico, é um domínio de paz, um domínio benevolente. Esse seria o mandato, o que é chamado mandato cultural do homem: dominar o reino vegetal, o reino animal, multiplicar e encher a terra. E logo o primeiro homem, como vocês disseram, ele deu uma função, que foi dar nomes a todos os animais e cultivar e lavrar. Se a gente for parar para pensar sobre isso, logo após isso, o que aconteceu? E a gente, por favor. Pecado. Não, logo após isso, exatamente após isso. A queda? Formação da mulher. Exatamente.
Exatamente. Logo após que Adão deu nome a todos os animais, logo após que Adão ele pôde ver que não havia ninguém que era semelhante a ele. E Deus criou para ele uma auxiliadora que lhe fosse idônea. A questão do trabalho, no que eu pude perceber, não posso abordar o trabalho em si sem falar das funções, algo que vocês estudaram muito, eu tenho certeza, sem abordar as funções do homem e da mulher. Isso é totalmente vinculado, é imprescindível que eu aborde esses dois aspectos. Uma pergunta. O trabalho, vocês o caracterizam como? O que é? É bom? É ruim? Eu quero entender o que é que vocês pensam acerca do trabalho. Um de cada vez. Por favor. Vai, Lívia. O trabalho, como foi Deus que desenvolveu, era uma tarefa, certo? Era algo bom. Então, a gente vê isso que foi Deus que desenvolveu. Porém, o pecado veio. E a gente sabe que na Bíblia diz que ia ser com fruto do suor, aquela coisa você. Então, o trabalho se tornou algo fatigante, algo cansativo, certo? E a gente vê nos povos antigos e tal, os gregos, eu não sei qual era o povo, quer dizer, trabalho era significado de instrumento de tortura. Então, algo se torna algo muito pejorativo, algo muito ruim, se torna algo que você vai ter obrigação para entender sua vida. E a gente, para analisar, não é algo assim, é realmente algo que foi Deus que fez, como que o pecado corrompeu. A gente sabe disso, então, essa é a minha visão comum. Você ia falar, João? Ah, tá. É justamente o que Lívia pôde abordar agora. O trabalho em si só é uma bênção de Deus. Você não pode dizer que o trabalho é uma maldição, porque algumas pessoas utilizam esse versículo de Gênesis 3 e diz que o trabalho é uma maldição porque depois da queda houve essa deturpação disso. Houve essa maldição em si. Mas o trabalho em si não é uma maldição, mas ocorreu uma maldição sobre o trabalho. Entendem? O que aconteceu? A queda, como em todos os setores, não apenas o trabalho, não apenas qualquer coisa que a gente vai estudar aqui, mas a queda ela afetou em todas as circunstâncias, em todas as imediações. E mais diretamente, como eu disse para vocês, é indissociável. E mais diretamente as funções, homem e mulher. Qual seria a função da mulher que foi afetada com a queda? Auxiliadora. Oi? Não. Não. O teu desejo Minha será gente. teu marido e ele governará. Gênesis 3,16. Certo. Só isso? Em dor da luz da filha. Justamente. As atribuições da mulher do auxílio ao marido e dos filhos, da criação dos filhos, que eram bênçãos, que são bênçãos, se tornaram foram amaldiçoados devido à queda, devido ao pecado que adentrou naquele momento. E agora, se a gente for olhar para Adão, se eu não me engano, 3:17, ele diz o quê? Visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa, e fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Justamente. Porque a gente vai ter que focar um pouco mais no homem, porque é uma função do homem. Não que a mulher não possa trabalhar, eu acho que isso esteja claro para vocês. Mas por ser uma função do homem, Deus não disse para o homem isso. Ele pegou a atribuição de cada um dos dois e disse: na mulher, na sua atribuição, você será amaldiçoado, na sua atribuição devido ao pecado. Mais uma vez, eu repito, não é que a submissão veio por causa da queda. Não, mas ela foi afetada com a queda. Então se tornou penoso. Não é que o trabalho seja uma maldição, mas ele foi afetado devido à queda.
Então, ele vai dizer ao homem de que aquela forma natural em que ele havia que cultivar e lavrar se tornaria penoso agora. E a gente começa a ver, durante séculos e séculos, toda a história da Bíblia, você vai ver homens e mulheres buscando isso, buscando um trabalho para ser dignificado. E essa seria a história de como começou, de como se originou e o que se perdura até agora na questão do trabalho. Principalmente aos homens. Principalmente aos homens. Uma frase que diz assim: a vida do homem não é definida pela diversão, mas pelo trabalho e domínio. Quando o homem sente que seu trabalho é fútil, aí a desintegração do homem se torna manifesta. A responsabilidade que é atribuída ao homem no trabalho advém daquilo que é o prover. Prover espiritualmente e prover materialmente. É imprescindível que desde o momento que você entende isso, você busque isso. Se você entende isso agora, com 15 anos, com 16 anos, você vai buscar isso. Não digo a partir de uma ótica de dizer, não, você vai agora procurar um emprego, você vai ter que procurar um emprego agora. Não. Mas no sentido de esforço, no sentido de buscar algo agora, nesse momento, no que você está fazendo, visando o futuro. E como isso se desenvolve? Porque o homem tem essa função e ele deve buscar isso com mais avidez. Então, eu acho que isso tem que estar muito claro para vocês. De que se a mulher tem que se esforçar, o homem tem que se esforçar muito mais. É a sua função. É aquilo que Deus atribuiu para você. Isso deve ser levado com muita seriedade. Não fomos criados, principalmente o homem, não fomos criados para uma diversão, para fazer aqui no IF o que deve mas para aquela função que Deus nos atribuiu. E é importante que a gente busque isso, desde o momento que a gente o compreende. Mas e por que o pecado, por que o trabalho se torna tão danoso? Porque nós começamos a envolver nossos sentimentos pecaminosos nele. Nós começamos a depositar toda a nossa confiança, toda a nossa esperança no trabalho de nossas mãos. Começamos a esperar que aquilo que a gente está fazendo, que está se esforçando, no caso, quando a gente se esforça, que a gente está se esforçando, venha trazer um resultado, e quando não traz um resultado, nós ficamos frustrados. Porque esperamos isso do nosso esforço. Esperamos isso da nossa mão. Visto que o que Deus falou desde a criação, aquilo que eu disse para vocês de dominar, não era que isso viria de vocês. Não é que isso viria de mim. Mas é que Deus, Ele atribuiu. Deus fez com que os animais se subordinassem a você. Vocês veem claramente que tem uma subordinação primeiro a Deus. Não é primeiro de você, não foi você que instituiu isso, mas Deus que o fez. Então, quando ele fala essa questão de dominar, tem que entender que você vai pregar a Deus naquilo que você faz. Você vai trazer a Deus naquilo que você faz. Eu não sei se isso está ficando claro. Está ficando claro? Tá bom. Só que nós não fazemos isso. Nós começamos a pensar que somos Deus e transgredimos o primeiro mandamento. É uma coisa que meu presbítero fala, ele diz que não precisava ter os 10, só precisava ter o primeiro, porque a gente sempre cai no primeiro, você não consegue nem chegar no segundo, você cai no primeiro, você quer ser Deus, você quer ser semelhante a Deus, você quer dominar a sua vida e você acha que o seu trabalho, o seu esforço vai dar certo. Não vai dar. Eu acredito que todos vocês já tiveram a experiência de se esforçar, de buscar algo e não sair como você queira. Porque não vem de você. Não vem do jeito que você quer, daquela forma que você esperou. E se
se torna desgastante porque justamente acho que esse é o principal. Todos os outros sentimentos são agrupados, sabe? Toda a ansiedade, todo o medo, toda a incredulidade vem disso. Vem da gente querer ser Deus e tudo que aquilo que a gente tenta fazer não dá certo. Não sai como a gente espera. Todos esses sentimentos são grudados nesse fundamento principal. Queremos ser Deus. É importante a gente entender que temos uma atribuição. No entanto, isso não nos faz Deus. Essa atribuição é para que levemos o Evangelho de Deus. Para que, com essa atitude, com esse nosso esforço, possamos demonstrar e glorificar a Deus. Minha gente, vocês estão muito calados, eu não gosto não. Eu não gosto de falar sozinha não. É sério. É aquela coisa, a gente tem que aprender a depender de Deus. Porque muitas vezes a gente está tipo, sei lá, vou fazer, mas não. Por enquanto dá para levar. Só que vai aumentando. Tô tentando levar sozinho, mas você está esquecendo que você tem que depender de Deus. Você precisa entender isso. Você depende de Deus. Tá bom. Não, foi bem aqui. Aí, essa coisa, você tem que depender de Deus e tudo é para Ele, né? Até essa questão do trabalho é porque é justamente a glória de Deus, a gente entende isso. E se é fatigante e tal, você está fazendo uma coisa errada, filho. Acho isso. Eu vejo assim, por exemplo, quando tu falou no começo que, sei lá, muitas pessoas veem o trabalho, na verdade, como algo que é ruim em si mesmo. Mas eu enxergo que o trabalho não é ruim em si mesmo, porque, por exemplo, quando a gente exerce o nosso trabalho bem feito, não que seja para a nossa glória, mas a gente pode se sentir útil. E, por exemplo, a gente, nesse entendimento que somos vasos criados por Deus, feitos por Deus, quando esse vaso ele é preenchido ou ele presta uma função que seja boa, ele vai glorificar o seu Senhor. Ele, sei lá, é um jarro, é colocado uma flor ali, ele vai embelezar a casa do seu Senhor. Então é esse entendimento que a gente tem que ter. O trabalho ele é bom, ele foi deturpado pelo pecado, mas ele é bom em si mesmo, porque se a gente cumprir o nosso papel, a nossa atribuição dada por Deus, a gente vai glorificar o próprio Deus. Minha gente, é horrível ficar falando sozinho. O próprio Cristo, né, mostrou isso. Ele foi um carpinteiro. O próprio Paulo, ele trabalhava também. A gente vê histórias da Bíblia como José, que foi governador, né, do Egito. Daniel também. Outras teve exercer sua função para a honra e glória de Deus, para manifestar o reino de Deus. Isso foi uma coisa que a gente está estudando na igreja, nas EBDs, foi sobre trabalho. E falavam que toda vez que Deus chamava alguém para fazer algo que ele queria, essa pessoa estava trabalhando, estava fazendo algo para Deus, tipo Gideão está trabalhando. Toda vez que a gente vê, sempre está exercendo a função dele. Então, é aquela coisa, Deus vai chamar quem está disposto. Realmente, quem está trabalhando sendo útil. Isso, é isso, né? Essa é a questão mesmo. É aquela coisa de trabalho que glorifica o homem, o povo diz, não sei o que lá. Você para pensar, né, gente? Foi até que tu falasse nisso, que no decorrer da história o trabalho, até a própria palavra trabalho, justamente. Então, ao longo da história, se vocês estudam, né, óbvio, vocês estudam a Grécia, você vai ver que eles não trabalhavam porque eles justamente pensavam que eles tinham que ter o tempo para filosofar lá e pensar, e aquilo deveria ser atribuído aos escravos, para que eles pudessem estar livres para isso. Havia sempre um pensamento pejorativo do trabalho, algo inferiorizado, algo que ainda é transmitido, vinculado hoje, quando a gente vem pensar em trabalhos menores, e ainda usamos como termos pejorativos isso. Pensando em tudo isso que a gente pode enumerar aqui, visto que as funções que nós devemos exercer, visto que a mulher
suas funções foram deturpadas devido ao pecado, assim como o homem também, e que nós devemos nos esforçar para isso. Perdi a palavra. Então a gente tem que pensar como fazer. Eu acho que é muito bom a gente trazer aspectos práticos, porque na teoria tudo é muito fácil, de verdade. E o que eu fiquei pensando muito em trazer pra cá foi aquilo que a gente fala muito, que é desse versículo, nossa, a gente fala muito desse versículo. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Onde nós estamos? Onde vocês estão? Estão no Instituto Federal. Estão exercendo algum trabalho na igreja. Estão exercendo algum trabalho em algum grupo à parte. Estão buscando um emprego. Estão buscando um acesso à universidade. Desenhe coisas que estão praticando, que esse versículo ecoe em seus corações. Façais tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Eu não sei o porquê disso, mas nitidamente nós deveríamos ser os melhores, os mais esforçados, os mais aplicados. E não vemos isso. Eu não posso chegar e dizer que os cristãos, de uma forma geral, são os mais aplicados em seu trabalho, em sua escola, nos seus estudos. Por que isso ocorre? Vocês podem me responder? Eu acho que muitas vezes nós acabamos esquecendo essas coisas. Não no sentido de que a gente de fato esquece, mas a gente não fica com isso em mente. Você deixa levar pelo significado em si, que é ruim, que é algo ruim, você não dá valor. A gente entende uma coisa puramente intelectual, mas não faz esse link, tipo, a questão que a gente fala muito, a cosmovisão, não guia nossas atitudes de acordo com nossos pressupostos, de acordo com nossa fé, que teoricamente a gente diz que tem. Muitas vezes não aparece. Até uso muito. Eu só estou aqui só de passagem. Essa é uma coisa muito triste que a gente vê hoje no nosso cenário aqui, cristão, né? Se diz, porque somos a maioria que não faz diferença nenhuma nesse país. Tanta que não glorifica a Deus no seu trabalho, que não glorifica a Deus nos seus estudos, que coloca em primeiro lugar sua própria vontade, os seus próprios esforços, enfim. É aquela coisa, muita gente usa, eu sou peregrino, da minha passagem, vai voltar. Por que eu vou me voltar? Vem cá, deixa eu aqui pra tu fazer alguma coisa, tá? Pra tu ficar fazendo alguma coisa, tu não vai ficar aqui de boa, aqui, perto pra cima, não. Deixa eu estou aqui, não é porque você é peregrino, você tem que fazer nada, não. Isso não significa que você, por exemplo, digamos, você chega na casa do parente, a parente fica, não precisa fazer nada, não. Fica quieto. Mas você não vai conseguir ficar quieto, você tem que procurar fazer alguma coisa. Nem que seja tentar ajudar a pessoa, nem que seja, sei lá, sair. Você tem que procurar fazer alguma coisa. Então, Deus botou você aqui de passagem, ficar com o pé assim, estou de passagem, estou esperando Jesus voltar. Estou esperando, não? Volta, Jesus. Estou fazendo alguma coisa para ele? Não estou esperando ele nada, estou quieto, parada. Pode falar. Quer falar? É até mais quando o cristão novato entra aqui, aí ele tem um nome, mas só que também a forma de amizade que ele acaba encontrando faz com que ele, o rumo dele vá se indo para outro local. E até, por exemplo, eu conheço uma colega minha que ela é cristã, eu considero que é. Ela entrou aqui, agora ela, infelizmente, acabou sendo
doutrinada pro pessoal aí, ela, tipo, não tem mais direção na vida dela, entendeu? Isso acaba ficando durante o estudo, porque o estudo também forma de trabalho. E, infelizmente, isso também é uma coisa mais da gente mesmo, porque a gente é de casa, a gente não busca nos fortalecer. Isso também é uma forma de desleixo pra gente. Eu penso que isso provém de uma dicotomia que nós traçamos. Eu posso dizer muito mais por mim, porque quando eu entrei no primeiro período, eu não era cristã, no segundo período eu já estava na igreja. E eu não sei, eu não posso culpabilizar a igreja ou um grupo A ou um grupo B, mas eu sempre fui estimulada a estar muito nas atividades da igreja. Eram quase todos os dias. E eu não posso, como eu disse, eu não posso culpar, dizer que foi a igreja, ou que fui eu, que foi uma pessoa ou outra. Mas o que aconteceu foi isso. Eu estava muito na igreja. Eu estava em todos os momentos. Porque na minha cabeça, de nova convertida, a igreja era aquele lugar. E eu tinha que estar fazendo naquele lugar, sabe? E eu deixei aqui de banda. Eu fiquei pensando, não, aqui, mulher, realmente é passageiro. Essas pessoas não têm nada a ver comigo. Essas pessoas só têm conversas horríveis. No caso, na minha sala, né? Só tem conversas horríveis, falam coisas inadequadas, inapropriadas. E eu sei que se eu estiver me juntando com essas pessoas, se eu estiver passando meu tempo com essas pessoas, eu sei que eu também vou ser influenciada a isso. E foi isso que passou na minha cabeça, enquanto nova convertida, o que passou na minha cabeça logo nos meus primeiros períodos. E o resultado, meu amor, no que é acadêmico, no final do período apareceu, não foi nada bom. E eu parei pra pensar, sabe? E acho que também, depois de muito tempo, eu fiquei refletindo sobre isso. Que a gente, às vezes, olha pra trás e começa a refletir sobre as coisas com que agimos. E vi que eu fiz aquela separação. Não é uma coisa ou outra. Não é que eu vou glorificar a Deus se eu estou apenas dentro da igreja, se eu estou fazendo uma atividade restrita, se eu estou saindo para ensaiar, se eu estou lá no ciclo de oração. Mas quando a gente tem esse entendimento da cosmovisão, como vocês disseram, quando a gente tem esse entendimento mais abrangente de que tudo que eu faço, tudo que eu posso trazer vai ser para a glória de Deus, então eu vou me empenhar para isso, então eu vou buscar isso, e voltando para aquilo que a gente disse desde o princípio, eu vou entender que esse é o meu papel perante Deus de mulher, esse é o meu papel como homem, e que eu devo buscar essa excelência para que eu possa o desempenhar como o Senhor o deseja. E essa dedicação deve vir desde o momento que eu compreendo isso. Não é que nessa fase eu vou viver mais deliberadamente e depois eu vou me empenhar para isso, porque não vai mudar. Então, eu foco muito nos homens, porque é isso que vai acontecer. Vão crescer homens imaturos, que vão ser meninos e que não vão entender a seriedade disso, que não vão dar valor ao trabalho e que vão simplesmente achar que é um lucro, achar que é uma brincadeira. E como essa frase que eu disse para vocês não é a função que Deus determinou e que deve ser feito com todo o esmero, com todo o cuidado, assim como a mulher também. Pode falar. No caso, quando tu falasse que não ficar, sai dessa caixinha, né? Nessa bolha espiritual, né? Só ficar só achando que não vai afetar em nada a sua vida. Só que você vai afetar a sua vida sim. Você pode ver que na história, né, no decorrer do período da Reforma, muitos protestantes na época, eles incentivavam não só a igreja, mas uma cosmovisão em relação ao trabalho.
que não só ficava dentro da igreja, mas globalizava todas as áreas. Não que você vai ficar... É óbvio que você não vai se deixar influenciar por certas conversas. É óbvio que você tem que vigiar o que você ouve, o que você escuta. Porém, a gente isso é meio que uma espécie de um cristianismo budista. Você se isola, você fica na sua montanha, no Monte Everest, como se nada tivesse acontecido. Só que, como você falou, você está de passagem, mas você é o sal e luz dessa terra. Eu acho que também uma coisa que ele estava estudando muito dele foi Neemias. A questão de Neemias, Deus colocou ele para reconstruir a cidade. Ele chamou todo o povo. Para o quê? Trabalhar. Não foi para ficar. Vamos construir a cidade. Deus vai mandar fogo do céu, vai consumir tudo aí, vai tudo pronto. Opa, vamos só orar. É oração e ação. Você tem que trabalhar. Ele chamou o povo para trabalhar. Então você não vai tentar você só orar, Senhor, eu quero uma vaga na federal, eu quero ir para o outro lado da rua. Chorando, com fé, que você tem acordando às 5h30 da manhã, orando até 8 da tarde, 8 da manhã. Orando, tem que só mandar para o outro lado da rua. Mas eu estou estudando, eu estou querendo minha irmã no que é acadêmico, estou procurando estudar, não, só quero passar. Então, assim, Deus está vendo que eu não estou fazendo nada, nem me esforço para. Ele sabe quando chegar a hora, depois que eu passar, eu não vou fazer nada. Então não adianta. É uma coisa meio. Então, sei lá, esquece. Eu falo aqui. Esse negócio, Davi, sobre ficar nessa bolha. Foi até a pessoa. O que ele falou? João. Pronto, tá nessa bolha. Aí a pessoa fica nessa bolha, depois ela vai ter desculpa que é falta de tempo. Que tipo, que ela se doou muito pra ele, ficou com ele, tipo, mas. Por exemplo. Não é piada interna. Enfim, tipo, a pessoa também tem que saber dividir o tempo, ministrar, e o tempo que a pessoa fica no Facebook já é o suficiente. Acho que o tempo que toda a minha vida eu fiquei no Facebook, e se eu fizesse outra coisa, eu ficava melhor a Deus, eu ficava bastante a Deus do que ficando tempo no Facebook. Tem uma frase do Piper que é muito forte. Ele diz assim que as redes sociais vão ser um grande instrumento no dia do juízo final, porque irão testificar que tínhamos tempo para orar e ler a Bíblia, mas não fizemos. Então, essa questão de sem tempo foi muito engraçado, porque eu lembrei de Hector, porque Hector, assim, quando começou a trabalhar, ele falava, eu sabia que eu era sem tempo, agora eu já vou fazer tudo. Eu acho incrível, incrível. Ai, bom. Mas, como a gente é tão pecador, minha gente, a gente é tão pecador, porque a gente não sabe o meio termo, não. A gente ou é 8 ou é 80. Então, ou a gente ora assim, Senhor, eu sei que tu vai mandar, eu vou ficar na minha. Ou então a gente quer se esforçar tanto e fazer aquilo com os nossos braços e achar que vem de nós mesmos. E essa segunda opção traz um perigo. Vocês têm a compreensão da questão melhor. Vamos abrir em Êxodo 35:2. Quem achar ler? Tá bem, Trabalhareis 6 dias, mas o 7º dia vos será santo. O sábado do repouso solene ao Senhor, quem nele trabalhar morrerá. Estudar 14 horas por dia, todos os dias da semana, no fim de semana, tá estudando, vou pra igreja. E aí? Eu acho que isso está muito vinculado ao que foi dito agora, da questão do sem tempo. Não sabemos administrar o tempo que o Senhor nos concedeu e profanamos o santo dia do Senhor. Vocês estão vendo o que é que Deus fala aqui em Êxodo? Alguém lê, por favor, novamente. Trabalhará 6 dias, mas o 7º dia você será santo. O sábado é repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar, morrerá.
Vocês estão vendo a seriedade que isso era? Isso era não, que isso é. Eu não vou entrar nos méritos aqui do dia do Senhor, mas devido à teologia do pacto, nós guardamos o domingo. Salvo os adventistas que ainda guardam o sábado, mas entendam a importância do dia, não de qual dia. Vamos pensar na importância do dia. E a questão até de... não é questão de sentido, porque a gente sabe que Deus não se cansa, mas Deus fez em 6 dias e no 7º descansou. Aí, tipo, é isso, cara. É porque tudo isso, se a gente tem em mente que tudo isso é vislumbre da graça, a gente começa a ver a graça em tudo mesmo. Esses 6 dias e o 7º dia prefigura o descanso final, em que haverá redenção, em que Deus ele nos livrará desse fardo, desse peso, dessa maldição, como entendemos que o foi. Mas muitas vezes não lembramos desse descanso, dessa redenção, porque profanamos o dia do Senhor pela questão da nossa falta de organização. Ou pior, não é por falta de organização, é porque a gente quer ir para o shopping, é porque a gente quer sair para o canto. É muito sério isso, gente. É instituído por Deus o santo dia e ele deve ser guardado. Por mais que para um seja o sábado, para outro seja o domingo, a gente tem que entender que o dia do Senhor não se pode dizer todo dia é dia do Senhor e você acaba não guardando nenhum nesse sentido. Todos os dias você vai trabalhar para a obra do Senhor? Sim. Todo dia você vai fazer sua devocional? Sim. Mas há o dia de descanso no Senhor. É o dia que prefigura a vinda de Jerusalém, a nova Jerusalém. E é nesse dia que temos que descansar. Por convenção, pela questão de teologia do pacto, utiliza-se o domingo. Mas como eu disse para vocês, não pensem qual dia, mas em ter esse dia. É mais fácil domingo, porque quando a gente começa a negociar é muito mais falível. É muito mais fácil dizer, não, eu vou guardar a segunda. Então, mas hoje eu tenho que fazer isso, depois eu tenho que fazer aquilo, então é muito mais falível para a gente. Então convenciona-se um dia. Mas eu quero que a gente não entre nem um extremo, nem outro. Nem do trabalhar loucamente, porque isso vem em mim, vem o meu sustento. Nem se manter apático e saber, e Deus ele vai lhe prover e você não está fazendo nada. Orar e labutar. Você tem que fazer algo. Você tem que buscar algo. Tem um texto muito legal sobre isso, é Eclesiastes. 3. Oi? 3. Não. Eclesiastes 2. Mas o 3 também. Mas se você quiser falar do 3, a gente fala. Trabalho. Oi? Da vaidade. Trabalho. 2. Estava pensando nesses textos. 1, 2 e 3. Foi? O 3 também a gente pode aplicar. Porque o 3 fala que tudo tem um tempo, né? Eclesiastes, capítulo 2, versículo 22. 22? É. Do versículo 22 ao 24. Pois quem tem um homem de todo o seu trabalho e de fadigar do seu coração, e que ele anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores e seu trabalho é desgostoso, até de noite não descansa, o seu coração também, isto é vaidade. Nada melhor para o homem do que comer, do que beber e fazer sua alma em gozo, vendo seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem das mãos de Deus. Não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto,
vi também que isso vem da mão de Deus. É o meio termo. Você não vai loucamente se esforçar, estudar 14 horas por dia para ser aprovado no ITA. Nem apenas orar para que as coisas ocorram. Mas que durante toda a nossa busca possamos entender a soberania de Deus. Entender que Ele que promove isso em nós. Entender que devemos buscar com toda a avidez, não com metas de alcançar um objetivo, mas porque aquilo foi determinado pelo Senhor e que devemos fazer aquilo como se fosse para o Senhor. Minha gente, eu estou tentando fazer isso, lavando a louça, isso é terrível. Não. Isso é sim. Lavar a louça é bom, Não é lavar a louça, mas assim, eu estou pensando em fazer o trabalho doméstico para a glória de Deus. Minha gente, isso é muito difícil. Isso é muito difícil, porque eu quero fazer meia boca e não dá. Meia boca. Infelizmente, tem que lavar a boca. Não tem. Só tem só um na família. Ai, minha gente, mas enfim. Trabalho. Mas enfim, o que eu quis dizer é que... Você tá jogando com ele? Então não. Então, o que eu quis dizer é que todas as nossas atividades devemos fazê-las para a glória de Deus. Seja você estudando, seja você trabalhando, seja você lavando a louça. Como sua mãe Entender manda você comprar pão. que detesta, né? Paulinho, É cada. Fique a Deus, é sério. Isso é uma coisa pequena e a gente ignora, mas Exato. E até não desfocar, uma coisa que estava no grupo que ela falando com a gente. As meninas, eu tô preocupada. A gente foi fora. Porque eu tô arrumando a casa e arrumar a casa me acalma. Aí eu fiz. Isso não deveria ser algo bom. Aí ela fez, não, porque às vezes eu tô com raiva. E em vez de eu fazer aquilo pra glória de Deus, eu tô fazendo pra me acalmar. Então você não tá glorificando a Deus. A gente, poxa, é verdade, é verdade. Aí eu falei, não, você pode refletir. É um tempo que Deus também te dá pra você refletir. Você fez, não, aí ela fez, não, mas eu fico com raiva, você fica com vontade de matar, mas diminuiu. Eu fiquei. É justamente, porque, como a gente falou desde o princípio, o pecado ele vem contaminando os nossos corações e as nossas intenções. E mesmo que façamos coisas boas, às vezes as nossas intenções não são tão boas. E aquilo é contaminado, aquilo acaba não se tornando pela glória de Deus, porque não vem realmente do coração. Entende? Então, voltando para o que a gente estava tentando falar, é que o meio termo, de que você vai entender, você vai se esforçar, você vai labutar para isso, você vai fazer com esmero tudo aquilo, entendendo a soberania de Deus, entendendo que o Senhor é que vai trazer o sustento, o Senhor é quem traz a provisão, o Senhor é que vai trazer a paz, o Senhor é que vai trazer os resultados que você busca de alguma maneira. Não vem daquilo que você está tentando produzir. E sabemos que somos muito falhos. E temos que entender que todos esses sentimentos que nos vêm, principalmente no final de período, vêm sentimentos de incapacidade, desespero. Vem muito sentimento de desespero. Porque a gente começa a olhar com os nossos olhos. A gente começa a ver, eu não me esforcei o suficiente. E talvez você não tenha se esforçado o suficiente. Mas você continua olhando na perspectiva humana. Você continua olhando como se aquilo fosse obra das suas mãos. E depois ainda paga o preço. Tipo, foi suficiente, aí acontece que reprovou ou academia um período, aí o preço tipo, vai ter que estudar mais, vai ter mais matéria e vai ficando mais doloroso. Isso se você ficar com esse pensamento de que isso é. Ah, é questão de medo também, né? Você fez isso com medo, né? Meu Deus, assim, da greve, aquela coisa, precisa confiar em você mesmo, calma. É porque você começa a mudar a lente, você começa a olhar como se aquilo fosse na sua perspectiva mundana. Também é aquela questão, né? Todo o famoso jogo de empurra. A culpa foi de fulano, de ciclano, a culpa do Facebook. Mas E aquela síndrome de Adão e Eva, um jogando culpa no outro. Foi. Só que o maior culpado foi você. Foi.
foi o Facebook. O Facebook é só um instrumento. É tendencioso? É. Mas a responsabilidade de vigiar não é do Facebook. Pois é, tanto que até quando esse negócio de falar assim de Adão e Eva, que Adão jogou a culpa em Eva jogou a culpa na serpente e tal. Se realmente tivesse só apenas um responsável, Deus não teria castigado a cobra, mas Deus castigou os três. Então você não pode dizer, você também é castigado porque a culpa é sua, pode ser essa cabeça é sua culpa. Tipo, isso é. Você também foi covarde, sério. Não entremos nesses méritos. Mas. A questão é que nós temos que entender a nossa. Não. Temos que entender a nossa necessidade, a nossa função, a nossa responsabilidade. O que nós temos que fazer, em vez de ver o que deveria ser feito, ou o que nós temos que fazer agora? E agora? O que é que eu posso mudar? Nesse final de período, o que é que eu posso mudar? Diante de tudo isso que eu entendi, biblicamente. Não para que eu me destaque, não para que eu seja o melhor para a minha glória, porque nós somos extremamente tendenciosos a isso. Nós queremos elevar o nosso nome. E é o que eu disse no início. Não precisamos dos 10 mandamentos, só do primeiro. A gente vai querer ser Deus. Nós queremos ser altos, queremos ser grandes. Então que possamos entender que não é para a nossa glória. Se você vai se desempenhar bem, se você vai alcançar um objetivo, não é para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Para que com isso nós possamos evidenciar a luz de Deus que vive em nós. Mas nunca, jamais, para a nossa glória. Oi? Essa questão, né, do trabalho, né, eu estava lembrando, participei de um estudo um dia desses, aí falando sobre ser irrepreensível. Aí o termo original na Bíblia, que não lembro agora, tem dois na verdade, mas a ideia é que o irrepreensível é aquele que não pode ser apanhado, não pode ser agarrado por ninguém, porque a ideia é que ele não tem motivos para ser acusado, não tem pendências na vida dele. Aí a gente pensa primeiro que no cristão a gente está sempre lutando e não tem mais mancha de pecado